Bom, boa tarde a todo mundo. Agradeço mais uma vez a presença de todos aí no nosso treinamento. Agradeço ao Rodrigo hoje lá da empresa que está dando o suporte aqui junto comigo na transmissão. Rodrigo, espero que eu não caia ou você, né? Que a internet está instável em Valinhos. Verdade. Então, agora nós estamos tentando sempre ter mais de um da empresa para caso aconteça também esse tipo de eventualidades. O Rodrigo acho que já foi apresentado, ele cuida da parte de Canadá da empresa e está agora aprendendo outros destinos também, né, Rodrigo? Hoje você estava com Seychelles dando Exatamente. uma olhada em termos de É, cotação. é isso aí. Então, obrigado, tá, de estar junto. Imagina, imagina. E hoje, agradecer, tá só a Adriana aí, Adriana, preciso até renomear você para pôr o nome da Adriana e da Débora, que só tá um nome ali eu renomeio já vocês, tá? Mas agradeço Obrigada. bastante vocês da Berg por estarem juntos de nós, trazendo mais uma vez o treinamento. Já falaram de Berlim, agora vamos falar de Viena, que nós acabamos optando por falar só de Viena, de tanta coisa que tem, a gente achamos que não ia dar para falar tudo de Áustria num dia, né? Então a gente está falando primeiro de Viena, e aí se vocês quiserem depois pedirem, a gente pode fazer do restante de Áustria num outro momento. Mas eu estou passando para você, então, tá, Adriana, agora a palavra, por favor, fique à vontade. Agora é com você e com a Débora. Obrigada. Obrigada, Fabiano. Oi, todo mundo. A gente não consegue ver vocês, mas a gente sabe que vocês estão todos aí. Isso. A apresentação, você passa. A gente vai se dividir um pouquinho, cada uma fala um pouco. A gente já começou aqui a flexibilização da quarentena, como vocês podem ver. Acho que ficou mais fácil juntas e poder dividir um pouquinho essa apresentação. Bom, Viena, então uma cidade lindíssima. Você passa, deixa eu ver como é que passa aqui. Só confirmando, Fabiano, já está aí Não, no fundo? você pode compartilhar, não compartilhou ainda. Peraí. Então, desculpa, gente. Então, vamos lá. Agora entrou? Agora entrou, agora está perfeito. Então tá. Então vamos lá. Então vamos falar de Viena. Bom, Viena fica no centro da Europa. Deixa eu passar. É aqui? Desculpe, problemas técnicos. Vamos descobrir por que não está indo. Viena fica, como muitos países ali, vocês podem ver, no centro da Europa, depois que a Europa do leste entrou também em toda a Europa. Não temos voos diretos para lá, mas temos voos muito fáceis com apenas uma conexão. Por exemplo, via Zurique, via Munique, Frankfurt, tem muitas opções por lá. Eu vou começar falando do Vienna Experts Club, que é um programa específico para agentes de viagem. Você se inscreve nesse programa online e vai receber mais ou menos uma vez por mês algumas novidades sobre a cidade. Além disso, você tem muitas vantagens se você estiver lá. Eu sou inscrita nesse programa e no ano passado eu fui com a minha família fazer férias uns dias em Viena e eu aproveitei esse programa até para ter uma ideia na prática como ele funciona. E é muito fácil. No momento que você está inscrito, você chega lá na central de turismo da cidade, apresenta o passaporte e recebe um caderninho. Com ele você tem o transporte gratuito pela cidade e entrada gratuita em quase todas as atrações da cidade, inclusive para o acompanhante. Então, eu e meu marido, praticamente em todas as atrações e museus que nós fomos, a gente não precisou pagar o ingresso. Além disso, eles fazem algumas promoções, às vezes. Uns 3 anos atrás, eles lançaram um concurso, fizeram um fan trip para agências do mundo todo, e tivemos, inclusive, uma brasileira que ganhou também, e foi para lá, então vale bastante a pena se inscrever e estar sempre ali informado e ainda poder ganhar uns brindezinhos de vez em quando. Bom, agora vamos entrar um pouquinho, falando de uma das várias facetas de Viena.
a palavra usada que Viena está usando muito para se mostrar, né, nessa época agora, é a palavra extravagância. Mas a extravagância no sentido de singular, que realmente é uma coisa muito diferenciada. Tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de que é, né, a capital da música, não é mundialmente conhecida, porque nenhuma outra cidade teve tantos compositores, Mozart, Mahler, Beethoven, entre outros, que trabalharam na cidade. Todas as noites em Viena, cerca de 10 mil fãs de música, tem alguma apresentação para assistir, tá? O que é inédito, não existe em nenhuma outra cidade do mundo. Para se ter uma ideia, nós estamos falando de mais ou menos 15 mil eventos e concertos em Viena. Né? Aqui, a gente mostrou rapidinho essa é a Musikverein, que é a famosa sala de concerto deles, né? Eles têm aqui, essa é a sala dourada deles, desse espaço aqui, do Musikverein. Essa sala, ela é famosa, né? Muito famosa pela sua arquitetura acústica e também porque é onde acontece o concerto de Ano Novo da Filarmônica de Viena, que é um evento, assim, imperdível, né? Para quem está lá e pode, e consegue ingresso, porque a procura é muito grande. Ele é televisionado em alguns países e, em média, 50 milhões de espectadores assistem a esse concerto. Aqui a gente já vai para a Ópera do Estado, né? Que é a Wiener Staatsoper. Ainda nessa linha da música que a gente está falando, a Ópera Estatal é uma das principais casas de ópera do mundo. Ela remonta, a história dela começa no século XIV e está bem no centro de Viena. Isso é muito bacana falar. Viena é muito fácil de se locomover a pé pelo centro, porque é tudo muito próximo, todas essas casas, os principais hotéis, ou também pelos ônibus, Straßenbahn, que é possível com o cartão de... O Vinacard. O Vinacard, que dá direito a transporte público gratuito. Tá? Esta aqui, a Ópera do Estado, ela tem 350 atuações por ano, sendo cada noite uma atração diferente. Aqui a gente vai para a boy band, que na verdade é o Coral dos Meninos de Viena. O Coral de Meninos de Viena, ou Meninos Cantores de Viena, como é conhecido também, é um coro infantil formado por somente garotos de voz soprano e alto de Viena. É um dos corais infantis mais conhecidos que tem hoje, né, principalmente na Europa, e ele foi fundado em 1948. É muito bonitinho de assistir, é muito... Além de ser uma música, um som muito gostoso de se escutar, ele é muito fofo de ver por causa dessa meninada toda. E também se tornou patrimônio da Unesco em 2017 e eles são hoje os embaixadores musicais de Viena. Aí a gente vai para uma noite de conto de fadas, que é onde a gente começa a falar dos bailes de Viena. Viena é muito famosa pelos seus bailes. Inverno, eles acontecem todos no inverno, são 450 bailes durante a temporada de inverno, que vai de novembro até fevereiro. E aqui é uma vista de um restaurante onde você tem acesso ao baile. Então, você tem aqui algumas situações que ajudam para pessoas que vão pela primeira vez a um baile, inclusive brasileiros que nós já estiveram lá participando, roupas, lojas para se alugar roupa, cabeleireiros que vêm ao seu hotel para te arrumar, aulas de dança para te aprender a dançar valsa, para que você já chegue pelo menos no baile com uma pequena experiência, né, já conhecendo um pouco. Mas é importante falar que os bailes de Viena não são somente músicas clássicas. Tá? Dependendo do local que ele acontece, do próprio baile em si, você tem salas diferentes, onde em cada uma delas você tem tipos de músicas diferentes acontecendo. Tá? Na verdade, já são 2 séculos onde a gente tem essa denominação da capital dos bailes, por ser uma tradição muito antiga. Tá?
existem inclusive algumas cidades, outras cidades do mundo que fazem bailes, réplicas do baile de Viena, por exemplo, Nova York e Moscou. O início da temporada é dia 11 de novembro e ela vai até a quarta-feira de cinzas. Saindo dos bailes, a gente vai entrar agora para a ópera. Aqui vocês podem ver, acontece muito durante o verão, são eventos abertos ao público, gratuitos, para que todos possam ter acesso à cultura. E aqui a gente está falando de uma apresentação de óperas na cidade, onde as pessoas podem ou assistir sentadas ou de pé mais atrás. Isso em várias noites durante o verão acontece. Aqui a gente tem a prefeitura da cidade, onde é o festival de música, que também acontece anualmente. E logo ao lado direito do festival, a gente tem as barracas com as comidas típicas da região ou de outras regiões, onde você pode combinar um programa para comer e assistir às músicas que são apresentadas. Agora, esse aqui é a cereja do bolo, tá? O que a gente está falando do concerto de uma noite de verão, que ele acontece um dia só do ano, ele marca a temporada de verão europeia, e a Filarmônica de Viena faz esse concerto ao ar livre nos jardins do Palácio Schönbrunn, né? Ele é um castelo muito famoso, a gente vai falar dele rapidamente depois. E Viena já teve nesse concerto, já ultrapassou a marca de 100 mil espectadores. Vocês podem ver todos os espaços possíveis são ocupados pelas pessoas. Ainda na parte de artes, saindo da música, a gente entra na parte da arte de Viena. A gente vai começar com o nominho difícil, mas é o Kunsthistorisches Museum. Tá? Museu de Arte. Que é um museu de arte. É um museu, são duas coisas lindas para se ver. Primeiro, lógico, tudo que está sendo mostrado lá dentro, mas o museu em si é um espaço maravilhoso e importante. Ele abre em horários extras para grupos. Então, se você está com um grupo, você não precisa levá-los para conhecer o museu quando está cheio de gente. Após o fechamento, é possível você fazer não só grupos, como eventos fechados lá dentro. Aqui a gente tem o Belvedere. O Belvedere, ele fica exatamente no final do jardim, na outra ponta do jardim do Schönbrunn. Ele aqui é muito famoso, principalmente porque aqui está o Beijo. O Beijo é o quadro de Gustav Klimt, que foi um pintor simbolista austríaco, que se tornou mundialmente famosa. É uma tela tem 1,80 m por 1,80 m, ela é grande. E é uma das obras mais conhecidas dele e é uma obra conhecida mundialmente. Aí, ainda na parte de artes, a gente fala um pouco dos passeios, né, que podem ser feitos nos jardins e no Palácio Barroco, algumas coleções de artes muito valiosas da Áustria que existem, a parte do Belvedere Superior e do Belvedere Inferior, que são duas partes do palácio onde pode se visitar. E, lógico, o Palácio Schönbrunn, que é realmente o palácio de verão da Sissi, e é um espetáculo. A Débora vai falar um pouquinho dele depois. E para quem gosta de arte e viu tudo aquilo, é possível também, são dois mercados muito conhecidos, um com 300 anos que acontece e o outro que é uma casa de leilões, onde é possível se comprar algumas peças para quem gosta, ou mesmo é um programa interessante para assistir. Para ir ver o que tem e o que está sendo vendido. Agora eu passo a palavra para a Débora. Vou falar um pouquinho aqui sobre Viena para famílias. Como eu falei antes, né, eu fui ano passado com a minha família para lá, com 2 crianças, então a gente pôde experimentar aí na prática o que Viena tem para oferecer para as famílias, especialmente então com crianças. Para começar, Viena assim, é uma cidade muito gostosa, muito tranquila. A gente que está acostumado aqui com as crianças que vivem meio, hoje em dia, assim, né, vão da casa para a escola, da escola para casa, para o teatro, para o futebol, para etc., sempre só de carro. Para começar, eles se sentem uns passarinhos livres da gaiola. Eles podem andar livremente, a experiência de andar com todos os tipos de transporte público. E essas áreas, como essa que a gente está vendo aí,
que é o Museumsquartier, que é uma região de museus, e tem essas praças enormes que eles podem brincar à vontade, e a gente aproveita para descansar, tomar um café. Aí nós vamos falar um programa talvez bem típico para crianças, embora eu goste muito, que é o zoológico. O Zoológico de Viena, ele é o zoológico mais antigo do mundo. Ele foi fundado em 1752 nos jardins do Palácio de Schönbrunn. Então, a residência de verão do imperador tinha nos fundos o seu jardim particular de animais, que se tornou depois um zoológico. E por isso ele é datado como o mais antigo do mundo. O imperador ele ia para a África e buscava alguns animais, tanto que o primeiro elefante é de 1770 e desde lá nunca parou de ter elefante lá. É um zoológico pequeno, fácil de se passear, não, você precisa uma manhã ou uma tarde, não precisa um dia inteiro, e também é muito bonito pelo trabalho de preservação que eles fazem. Aqui vou mostrar o Prater. O Prater é um parque muito grande, parece uma quermesse antigamente, aqui com vários tipos de brinquedos, e você vai e escolhe aquele brinquedo que você quer ir, né? Paga por brinquedo, e vai, faz o passeio. E eu vou falar um pouquinho da roda gigante, que nós colocamos também aqui atrás, ela é um marco da cidade, e ela foi inaugurada em 1897, e era, na época, a roda gigante mais alta do mundo. No começo, ela tinha 30 gôndolas. Hoje, vocês podem ver que tem sempre uma faltando no meio. Isso foi depois, mais tarde, por medidas de segurança. Eles diminuíram, então são 15, tanto que eles chamam a roda gigante de banguela, né, a desdentada, porque fica parecendo ali as janelinhas. E uma curiosidade que eu queria contar para vocês, essa roda gigante ela funcionou ininterruptamente todos os dias desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E em março desse ano ela fechou pela primeira vez. E agora, nessa sexta-feira, depois de amanhã, ela vai ser reaberta, vai ser inclusive feito um cerimonial de reabertura, também para mostrar que a vida em Viena e a economia está voltando a girar. Acho que nesse momento que a gente está, é muito legal saber isso e ver como eles estão fazendo esse marco. E a partir desse momento também vão voltar a funcionar os restaurantes, vários museus já abriram, então nos traz um alento que as coisas vão começar a voltar e o turismo vai começar a girar de novo. Dá para jantar ali dentro também, você pode fazer, porque ela, na verdade, é um espaço vazio dentro da gôndola, e você pode pedir, por exemplo, um jantar, e a cada volta que ela faz, quando chega lá embaixo, vem um novo prato. Então, isso dá para fazer tanto para grupos quanto para individuais, casais, enfim. Museus, temos vários museus em Viena, e temos também muitos museus para crianças. Eu vou falar de dois bem rapidamente que são específicos para crianças. Um é esse que aparece a foto, que é o Zoom Kindermuseum. Esse é específico para crianças, as crianças fazem arte lá dentro, elas mesmas pintam, tem uma parte que elas fazem desenhos, recortam e podem criar um desenho animado com aquilo. E sempre tem exposições que vão mudando e são interativas e explicativas para crianças, que nem atualmente está lá a história do fundo do mar. Então, tem tudo interativo para eles. Só que esse museu aqui ele precisa ser marcado hora, porque ele tem um número limitado de crianças a cada vez, e como ele é muito interativo, todos têm que poder participar. Então, esse aqui só com hora marcada. Peraí. Eu queria falar mais um ainda antes de passar, que é o museu dentro do Schönbrunn. A Adriana falou antes. É um programa legal quando você está em família para fazer junto com o zoológico, porque é na mesma área, você faz o zoológico, depois vai visitar o palácio, e ele tem uma ala de visitação específica para criança. A gente sabe que criança, para visitar um museu onde não pode encostar em nada, é um pouco complicado, é chato. Então, o que eles fizeram? Essa ala, eles fizeram todos os objetos réplicas ou similares, e as crianças vão lá e podem encostar em tudo. Então, tem a sala onde eles se arrumavam. Aí tem os espelhos, tem
como é que fala? Onde as pessoas, as mulheres se arrumavam, e tem perucas, e as penteadeiras, isso. E aí as crianças podem colocar as perucas. No trono, pode sentar e colocar a capa. Na sala de brinquedos, tem brinquedos da época de madeira que eles podem brincar. Então, ele é todo interativo e feito para crianças, e ao mesmo tempo você tem a história. Porque você entra, em cada ambiente que você entra, tem a foto de como era original. Então, ele é muito legal, um programa muito bom, recomendável para crianças. Agora a gente vai entrar um pouquinho em hotéis, tá? Mostrar um pouquinho da parte de hospedagem de Viena, é um passeio rápido para os hotéis. Alguns eu preciso destacar, principalmente o Hotel Sarre. Eu não sei para vocês quem já foi para Viena ou já ouviu falar. Além de ser um hotel tradicional, ele é uma administração familiar há mais de 137 anos, ele é muito conhecido por causa da torta, a Sarre Torta, que é essa aqui que está na apresentação, que é uma torta de chocolate com um pouquinho de damasco, que dá uma medida exata de quebrar o doce da torta. E ela é tão famosa que eles vendem para o mundo inteiro. É possível hoje pedir e eles mandam para o Brasil, inclusive. E eles têm também nesse hotel um spa, que é o Time to Chocolate, que é o tempo do chocolate. É um spa todo feito com produtos ligados ao chocolate. Ah, esse hotel tem 149 quartos e ele fica também bem no centro, com acesso a pé, fácil, tranquilamente. No hotel, do lado, tem o café, que a gente sugere, mesmo que os seus passageiros não estejam hospedados nesse hotel, indiquem para que eles vão, pelo menos, tomar um café da tarde no restaurante, que pertence e fica aberto, né, para a parte da rua, porque lá, além de poderem comer as comidas gostosas, tem a torta que é servida todo dia no restaurante. Aqui é a vista do hotel. À direita a gente vê o hotel e à esquerda é a ópera. Ele fica exatamente atrás da ópera. É bem fácil acesso e um lugar bonito, né? Andar pelo centro de Viena é um passeio muito bonito. Aliás, a primeira impressão que eu tive quando estive em Viena há 10 anos atrás, e é uma coisa que eu acho interessante passar para os clientes, é uma cidade, lógico, uma cidade imperial, né? A gente está entrando aqui na parte do Hotel Imperial, então tem vários prédios dessa época e todos estão com uma conservação muito boa, pintados, limpos. Então parece que você está meio andando no meio daqueles prédios todos, parece um pouco de conto de fadas mesmo. É muito bonito. E esse hotel é o Hotel Imperial, que foi e é ainda a residência, né, para vários reis ou alta sociedade que vem a Viena até hoje, já há 140 anos o hotel. É um ambiente do século XIX, mas hoje com todo um serviço e tecnologia de ponta. E o restaurante, um dos restaurantes é um restaurante Michelin, que é o Opus. Aqui a gente volta de novo a falar do Schönbrunn, já acho que pela terceira vez nessa apresentação, porque é um lugar de muitas facetas. E uma delas, que é muito especial, que é dentro do castelo existe uma suíte única que é aberta a público para reserva, para se hospedar. Ela não é barato, né? Ela tem um preço, assim, não é cara por ser dentro de um castelo. O valor dela é 500 euros por pessoa, mas para uma lua de mel, para um casal que vai, nem que seja para se hospedar a primeira noite, porque aí você está dentro do castelo Schönbrunn, dentro de uma suíte que era utilizada antigamente, com todos os móveis daquela época, tudo como era naquela época. Tá? Então, ele realmente é um programa imperdível para os românticos. Como diz, ter a experiência de viver como um imperador. Aí a gente tem ainda o Palais Coburg Residence, que é um refúgio dentro da cidade. Ele está dentro ainda das antigas muralhas. Tem um restaurante Michelin e uma adega gigantesca com 60 mil garrafas. Esse aqui vocês podem ver. E aí a gente tem o Parque Hyatt Viena, que é um hotel da linha Hyatt que, né, todos conhecem muito bem,
muito bacana também, cento e poucos hotéis, cento e poucos quartos, a gente está falando de uma média, né, dos hotéis da cidade. Também para se ir a pé, se consegue acessar todas as regiões, os lugares principais turísticos da cidade. E tem um spa muito bom dentro do Hyatt. Essa é, inclusive, uma das suítes. E, por último, tem o Andaz Belvedere, que é um bem próximo ao castelo. É importante saber que, assim, em Viena você tem uma hotelaria 5 estrelas, 4 estrelas, que o 4 estrelas de lá é um hotel de muito bom padrão. Você tem de todos os tipos, lógico, de categorias e também com um preço, não necessariamente, não é porque são hotéis tão famosos, tão conhecidos, que sejam hotéis tão caros assim, é uma coisa bem acessível. E outros hotéis, vários hotéis modernos bacanas. Aí a gente entra na experiência culinária, que a Débora vai continuar com vocês. Então, né, o que seria de Viena sem os cafés, sem a Sachertorte que a Diana falou, sem aqueles bolos maravilhosos? São mais de 7.400 estabelecimentos de culinária na cidade. Então, é bom fazer uma dieta antes, porque quando chegar lá não vai dar para fazer, né? Vamos já avisar o cliente. São 14 restaurantes com 19 estrelas Michelin. Esse que aparece aqui na foto é o restaurante Loft, que fica no Hotel Sofitel. Tem uma vista maravilhosa da cidade. Aí nós vamos falar daquele melhor adega de vinhos, que fica no Hotel Palais Coburg, que a Adriana falou há pouquinho. São 6 adegas diferentes, elas são organizadas por temas diferentes. Tem 60 mil garrafas, que vão de 1727, esqueci de arrumar aqui, a 2019 já, atualmente, considerada a melhor carta de vinhos do mundo, e você pode fazer tanto os passeios guiados, como fazer passeios privativos, com ou sem degustação. Embora, mesmo que você pegue o passeio sem degustação, no finalzinho sempre tem um copinho para aquele que fez a visita. Os vinhedos de Viena, Viena produz vinhos dentro da cidade desde a época do Império Romano. O vinho típico deles é um vinho branco chamado Gemischter Satz, que é uma mistura de uvas diferentes. E elas são plantadas, colhidas e depois vinificadas juntas. E desde 2013 existe um selo de origem, que garante que é o Gemischter Satz original de Viena. E você tem possibilidades de passeio como esse que mostra na foto, que é o ar livre, que acontece, obviamente, só durante o verão. E você tem também as chamadas tabernas de vinho. Ficam meio fora da cidade, mas mesmo assim possível de chegar com transporte público. Tem alguns lugares específicos, como esses jardins que abrem assim durante o verão, que aí é melhor um transporte privado. Mas se não, você consegue fazer também para fora o transporte público. Vamos falar da cultura dos cafés. Os cafés de Viena são também mundialmente famosos. Tem alguns, tipo o café central, que era o café preferido de Freud, que é extremamente conhecido. Mas não é só o café como um local. Na verdade, os cafés eles são quase a continuação da casa das pessoas. Isso é uma cultura dos locais. Tanto que em 2011 a Unesco declarou patrimônio imaterial da humanidade os cafés vienenses, porque na verdade é o ato e não exatamente o ambiente. E por último, em culinária, vamos falar do escalope. Viena é a única cidade no mundo que tem o nome da sua cidade no prato mais conhecido, que é o Wiener Schnitzel, que nada mais é do que um bife à milanesa de Viena. Essa é a tradução literal. Ele é esse empanadinho, e normalmente de vitela, e é servido ou com uma salada de batata, ou com uma saladinha verde, enfim, imperdível para quem vai para a cidade.
E aí vamos entrar num tema que brasileiro quase não gosta, né? Vamos falar das compras. Viena tem lojas para todos os bolsos. A gente tem lojas, aqui a gente vai mostrar algumas poucas mais famosas, mais conhecidas, mas é importante falar que para todo tipo de bolso e todo tipo de gosto, Viena atende perfeitamente. A gente tem em Viena Maria-Hilfer-Straße, que é uma rua que na verdade se tornou um calçadão, onde você tem todas as lojas que são comuns às cidades europeias, algumas conhecidas já mundialmente, outras não, onde você tem, inclusive, C&A, H&M, são lojas que realmente para todos os gostos. E a gente tem algumas, aqui o tema extravagância entra bem para singularidade, porque tem algumas coisas muito características de Viena que eu acho interessante até, não necessariamente para comprar, mas pelo menos para conhecer. Então, o que tem? Em Viena tem muitos artesãos fazendo produtos artesanais diferenciados. Isso há muitas e muitas gerações. Então, a gente está falando, né, na linha dos exemplos, assim, os exemplos finos, como diria, que seriam essas lojas que trabalham com alguns produtos todos feitos à mão. A gente vai entrar um pouquinho aqui, começando por uma loja de chapéus, desde 1903, e são todos chapéus individuais, nunca um parecido com o outro, e tem um cliente, inclusive, muito conhecido aqui, não do Brasil, mas dos Estados Unidos, que é o Brad Pitt. Toda vez que ele vai para Viena, ele vai lá comprar um chapéu diferente. A gente tem o Lobmeier, que é uma loja muito tradicional, está desde 1823, que faz lustres excepcionais. E só um comentário, na ópera de Nova York, tem uma peça dessas que foi feita especialmente para eles. Aí a gente tem a Algarten Porcelana, que é uma porcelana já uma coisa mais moderna, né? Apesar de que a fábrica é desde 1718, ela é muito antiga, mas ela trabalha muito com tradição e modernidade e flexibilidade. Então isso traz essa linha, por exemplo, que é uma coisa bem mais moderna, né? Aqui é muito bacana para grupos, não necessariamente grupos grandes, mas um grupo de uma família que esteja lá, grupos pequenos, visitas guiadas, tá? Não só a fábrica, como ao museu também. É bem interessante para conhecer como eles trabalham. Adriana, uma coisa aqui que eu acho que é pertinente, as outras perguntas eu estou deixando para o final, mas como que se escreve o nome da rua de compras? Maria-Hilfer-Straße. Tem como vocês porem no chat aí? Claro. Peraí, eu só preciso achar ele aqui. Então. Ou a gente põe no final, mais fácil. Vamos lá. Já está colocando. Não, essa rua é imperdível, tá, gente? Não tem, assim, não dá para ir. Não dá para ir para Viena. Aqui tá pra gente, tá aparecendo, não tá aparecendo o chat, talvez aqui. Não dá para ir para Viena e não passar por essa rua. E também é bem próxima, bem fácil de chegar. E lá é um calçadão, você pode ficar tranquilo com vários restaurantes e vários lugares para comer também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar depois, porque como a gente está com a tela inteira, eu não estou conseguindo, ele não deixa abrir aqui agora. Né? Abrir o chat. Eu clico, ele não vai. Ele não está abrindo. Mas depois mesmo. Eu coloco lá, tá? Pode ser. E aí, para terminar a visita pelas lojas, a gente vai terminar, antes disso, só vou fazer um comentário. Algumas desses fornecedores que nós passamos antes, eles eram fornecedores da realeza, dos imperadores. Então, eles têm um certificado que é o KUK, que significa que eles eram fornecedores do Império. Do Império, nossa senhora. Quando você vai passando especialmente naquele centro antigo de Viena, volta e meia você vê uma lojinha dessas, por exemplo, a do chapéu, talvez, não essa não, porque ela é um pouco mais nova, e aí vai ter uma plaquinha, K maiúsculo, U minúsculo, K maiúsculo. Aí você vai saber que esses existem desde o tempo do Império e eram fornecedores do Imperador. E aí, por último, a gente tem Swarovski, que é uma loja, já a gente tem inclusive aqui no Brasil,
Mas essa específica, que fica no centro de Viena, ela é a maior loja do mundo da Swarovski. Elas são vários andares, é um passeio por si só, preço muitíssimo acessível, bem mais acessível, inclusive, do que aqui no Brasil. São mais de 4.500 produtos. Existem, para grupos, existe até um business lounge para os guias, mas o mais legal, além de ter uma recepção própria para grupos, no subsolo tem um espaço onde é possível fazer workshop para o grupo. Então, você está com um grupo, algumas poucas pessoas, depende do tamanho, é um espaço grande que vão aprender várias coisas sobre como é feita, como são feitos os produtos dele, como é feita a parte desde o desenho até a produção final. É muito interessante. Vale bem a pena. E aí eu passo a palavra para a Débora, já terminando. Nós estamos chegando ao final e luxos cotidianos. É até um pouco difícil de falar para mim. Eu acho que morar em Viena já é um luxo. Viena é uma cidade que a gente se sente, como a Adriana falou, dentro do Império. Ao mesmo tempo, é uma cidade pequena, aconchegante. É muito difícil até de descrever essas duas relações, de você pensar imperial, mas ao mesmo tempo aconchegante. Uma das coisas que a gente vai falar de Viena é que ela já faz 10 anos que a cidade é considerada a melhor cidade do mundo para se viver pela consultoria Mercer. Eles fazem uma pesquisa e levam em conta a qualidade de vida, o transporte público, o que a cidade tem para oferecer. E, de fato, é uma cidade que você pode andar, a segurança, né? Eu já fiz passeio de bicicleta por Viena. Tem vários lugares, vários hotéis que alugam, seu passageiro pode pegar e passear. Não é difícil, ela é muito plana, fora os vinhedos. Temos aqui 53% do território da cidade são espaços verdes. Eles são muito orgulhosos que toda a água consumida em Viena vem de uma fonte, então ela é muito pura, o que também é legal de avisar para o seu passageiro, ele não precisa ficar comprando água no calor o tempo todo. Leve a sua garrafinha, porque você vai passear no Palácio de Schönbrunn, você vai passear no Belvedere, você vai passear na rua, tem as fontes e você pode pegar a água ali, beber, que é água potável. Então, assim, são os pequenos luxos que fazem ser muito bom viver em Viena, mas também passear e conhecer a cidade. Daí nós falamos dos espaços verdes, né, que a cidade tem muito verde. Esse aqui, por exemplo, à beira do rio Danúbio, muito espaço para piqueniques, muito espaço para passeios, para andar de bicicleta. E por último, não, quase último, eu vou falar de um personagem bem conhecido, que é o Freud. Ele é vienense, morou quase toda a vida dele em Viena. No começo desse ano, a Netflix lançou um seriado sobre, não é exatamente biográfico, mas fala um pouco da história dele. E também esse ano, era para ser agora em maio, foi adiado, ainda estou sem a data, a reabertura do museu. O museu já existe há muitos anos, ele era muito pequeno, só exatamente assim onde ele morava, mas agora no próprio prédio eles abriram alguns espaços a mais, para conseguir colocar, porque era muito apertado e é um museu muito visitado. Então, ele tem muito da história, mas ele não tem muitos objetos originais. Porque todo mundo sente falta que não tem lá o divã, o famoso, porque Freud era judeu e ele fugiu da cidade na época do nazismo, e foi para a Inglaterra e levou junto o seu divã e ele foi perdido pela história. Mas, então, eles estão recriando, por exemplo, com imagens, toda essa história que ficou lá na cidade. E, por último, a Adriana já falou bastante, a capital da música. Eu só quero aqui sublinhar que esse ano são os 250 anos do Ludwig van Beethoven. Beethoven era alemão, mas ele escolheu Viena como a sua cidade de inspiração. Ele morou praticamente toda a sua vida, até o fim, em Viena. E então, para esse ano, estão programadas muitas apresentações, muitas comemorações desses 250 anos. Muitas não conseguiram
ter lugar, não conseguiram acontecer, mas devem, a partir de julho, agora voltar. E a cidade, então, ela não quis só comemorar 250 anos de Beethoven, mas sim comemorar ser a capital da música, por, de fato, ser tão importante para vários compositores, e não só ele. A gente aqui, só para complementar rapidamente, eu acho importante falar o tempo, né, que a gente acha interessante vocês sugerirem para os seus clientes irem para Viena. Então, a gente está falando aí de 3 noites. Eu diria no mínimo 3 noites. Eu fiquei 4 noites, porque eu fui direto do Brasil, então a primeira já é aquela primeira noite só de chegada. Mas porque tem muita coisa bacana para visitar, para conhecer. É uma cidade muito gostosa. Vale a pena. Tá certo. Termina nosso passeio por Viena. Estou voltando aqui. Algumas pessoas falaram que faltou conversar sobre um ponto turístico ou outro aqui, que vieram no chat, mas eu acho que a ideia não era tanto o ponto turístico, era a essência da cidade, né? O que dava para ser feito. Isso. Deixa eu... Pode falar. Não, é exatamente isso. É uma visão, assim, um pouco mais não só do viver em Viena, mas assim, de desfrutar a cidade de Viena. Lógico, tem os pontos turísticos tradicionais, imperdíveis, em qualquer, né, para quem for, mas a ideia foi fazer esse passeio um pouco diferente pelos temas de artes da cidade. Eu acho assim, o vivenciar a cidade é uma visão diferente, porque às vezes os pontos turísticos tradicionais todos já ouviram falar, né? Então, acaba tentando fazer uma abordagem diferente. Mas, obviamente, qualquer dúvida que vocês tenham de algum específico, ou se quiserem uma lista do que a gente diz, o centro da cidade, o centro antigo, com a Catedral de Santo Estevão, com aquele telhado maravilhoso. Então, assim, eu diria para um passageiro, ele teria que programar um dia no centro e um dia para museus, e aí você tem o Museus Quartier, que é um quarteirão, uma quadra toda só de museus, e a questão dos vinhos depende muito da estação, mas se for verão dá até para fazer um programa de meio-dia, emendando com a noite, para visitar os vinhedos. Bom, e a questão de museus, assim, também vai muito de gosto, né? Mas tem muita coisa para fazer. Eu acho que são 4 noites lá, 3 dias inteiros. 3 dias, assim, é bem mínimo, assim, para você ver muito corrido. Porque só ir no Schönbrunn é meio período com certeza, porque não dá até o deslocamento e tudo. Depois você vai passar um tempo num café, você vai querer talvez assistir um show de música, um concerto de música clássica, que tem vários ali durante o ano todo, que não são nesses palácios, mas são mais turísticos, vamos dizer assim, mas são lindos, a qualidade é excelente, que também vai uma noite, e aí você vai descansar à tarde para ir bem. Então é difícil ficar menos do que 3 dias inteiros na cidade. É verdade. Só um cumprimento, a gente tinha ficado de escrever o nome da rua, mas a gente já viu que bastante gente já colocou aí a Maria Hilferstrasse. Obrigada, Isso. gente. A pergunta agora que fizeram, qual a melhor época do ano para ir para Viena? Olha, assim, a gente tem, lógico, de maio a setembro, a melhor época em termos de temperatura, né? É quando os dias são muito mais longos, em maio, julho. Então, você tem um aproveitamento muito maior do dia, né? De passeios externos, não só pela temperatura, mas por mais tempo de claridade também. Mas Viena tem coisas maravilhosas fazer no inverno. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito pessoal. Então, inverno a gente está falando dos bailes, a gente está falando das óperas. São vários eventos em lugares fechados. As pistas de patinação, na frente da prefeitura eles montam para todo o período do inverno. Tem a parte antes do Natal, que tem os mercados de Natal. Eu diria assim, julho é o mês mais cheio, porque os próprios europeus fazem muito turismo em Viena. E eles têm as férias nessa época. Julho e agosto, né? Ali nesse... Eu fui meados para fim de junho. Foi muito gostoso, foi uma época muito boa. Agora eu peguei dia de chuva, mas dia de chuva lá com o museu
super tranquilo. Mas é um pouco de gosto, né? Tem gente, a gente teve aí uma jornalista que foi com filhos também, então que eu acompanhei bastante no inverno, e ela amou a cidade da mesma maneira. É que aí você faz uma programação. Sim, eu vou pôr aquela enquete que vocês pediram, tá, Adriana? Enquanto isso, eu vou perguntando para o pessoal outras perguntas aqui, se o pessoal puder ir respondendo. Vou colocar assim, todos os bailes têm debutantes, tem algum na noite de Ano Novo com jantar? Não tem debutantes em todos os bailes. Aliás, para falar bem a verdade, eu não sei se tem debutante em baile. Eu acho que tem um que é específico para isso. Tem baile de tudo, tem inclusive o baile do arco-íris, que é LGBT, então o que menos você vai ver é a vestimenta tradicional. De Ano Novo, eu acho que não tem baile, porque tem o concerto de Ano Novo. Eu acredito que no período de Ano Novo até tenha algum, eu não conheço nenhum específico dessa época. Eu conheço bailes em novembro, conheço bailes em janeiro, mas não no Ano Novo. A questão do ingresso para o concerto de Ano Novo, que é complicado. Existem alguns hotéis que têm pacotes, porque você, para conseguir o ingresso, é aquele sistema de sorteio. Você se inscreve, e aí você é sorteado, e aí você sabe se você consegue ir no concerto ou não, né? E isso normalmente, isso já acontece em maio do ano que vai ter o Ano Novo, o concerto no final do ano. É difícil, e até os concierges dos hotéis mais renomados também têm dificuldade nesses ingressos, porque então são poucos os lugares. São pouquíssimos. O Palais Coburg, lembro a Ingrid, inclusive isso é importante falar. A gente trabalha com Viena, mas a Ingrid Friesberg é uma pessoa que faz todo o atendimento, né, de informações, mas só para assim, fotos, alguma coisa. Ela esteve aqui no Brasil e aí ela falou que o Coburg conseguiu montar um pacote com a ceia do Ano Novo e o concerto. Mas é muito difícil. Infelizmente, é muito difícil. O Coburg tem quantos quartos? Não deve ter 15 quartos? Não. Eu vou te dizer, não é um pouquinho mais, É pouquinho, ele é pequenininho. Mas o T40? Não tá aqui. Não tá. 34 suítes. 34. Ele é pequenininho, então tem isso. Aí fizeram uma pergunta se ainda existe aquele ticket combinado Palácio mais Zoológico mais Prater. Olha, o que a gente tem conhecimento é o Welcome. Tem o ticket, e eles têm algumas versões de ticket. Lá onde você compra o ticket do transporte público, que eu disse que é onde o agente de viagem também ganha a cortesia, lá eles têm alguns tipos inclusive alguns que entra o ônibus turístico, o outro não entra o ônibus turístico. Então, de cabeça agora, quais são as atrações em cada um, eu não tenho. Porque são várias combinações diferentes. Okay. E logo, o Welcome Card de Viena, que dá direito ao transporte público gratuito, pelo período que você comprar. Aí tem outra pergunta, se existe algum outro local para passar o Ano Novo, alguma praça, como é a celebração de Ano Novo lá? Sim, eles têm, inclusive, no centro da cidade, existe a festa de Ano Novo pública, naquele centrinho antigo da cidade. Então, praticamente todos os hotéis têm a sua ceia. Você pode fechar o seu pacote com ceia e pode ir passear e ver ali as comemorações livres no centro da cidade. Tá. E a última pergunta... É frio. É frio. Colocaram aqui, e eu sei que o turismo lá tem aqueles mapas que são distribuídos para turistas para fazer tours a pé, roteiros a pé, eu sei que vocês têm. E vocês têm também um aplicativo, alguma coisa nesse sentido ou não? Viena, do turismo de Viena, não. Não. Sei que existe de algum outro fornecedor na cidade, mas daí eu não tenho conhecimento. Tá certo. Acredito que sejam essas. Pode falar. Importante, assim, Viena tem uma preocupação muito grande com o turista, assim, de receber bem, de atender. Então, a gente já recebeu muitos comentários de pessoas que, assim,
se sentiram bem lá, não só na loja do turista, né, para as coisas das compras, mas nos passeios, lojas, quando vê que é turista, eles têm um carinho, acho que um carinho muito especial para receber os Não, é um turistas. povo bem hospitaleiro, né? Exatamente. É bem gostoso. Bom, acabaram-se as perguntas. Peraí, só porque eu falei apareceu outra, não. Foi só um obrigado, boa apresentação. Eu agradeço bastante, mais uma vez, por vocês se dispuserem a estar perdendo um tempo aqui conosco. Houveram algumas flexibilizações hoje, eu já vi aqui no estado de São Paulo e em outros estados para fazer, então provavelmente foi a última semana também, só comunicando já a todos aqui que a gente está fazendo essas apresentações praticamente 2 ao dia. A gente vai começar a diminuir um pouco, porque a gente sabe que vai voltar não ao normal que a gente gostaria, né, de 100% estar trabalhando, mas vão iniciar algumas atividades, então a gente também vai estar mudando um pouco. Mas foi ótimo estar com vocês, agradeço imensamente e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Como agências, assim, existem diversos tours que passam por Viena, a gente pode personalizar também, enfim, existe uma infinidade de composições possíveis, seja de trem, seja de carro, seja em tour guiado, que incluam Viena na Europa, né? Porque ela é muito central, é bem tranquilo de ser visitada. Obrigado, Adriana, obrigado, Débora. Mais alguma coisa a acrescentar? Ou... Queria agradecer você, Fabiano, por mais essa oportunidade e, em maneira alguma, é perder tempo. Poder falar de Viena para a gente a gente está anos trabalhando com a cidade que a gente adora. Então, obrigada a você por dar essa oportunidade para a gente falar da cidade e obrigada a todo mundo por escutar a gente aí e poder conhecer um pouquinho mais de Viena. E se alguém tiver alguma outra dúvida de Viena, vocês vão ter o contato delas após a apresentação, que a gente vai fazer, encaminhar todo o material como sempre, e com certeza elas respondem muito rápido, conheço as duas e elas são ótimas nesse ponto. Obrigado mais uma vez e até logo, gente.